Outro recurso muito bacana é a integração do OneNote com o Outlook, ou seja, todas as anotações da reunião poderão ser feitas diretamente no OneNote através do próprio Outlook. Outro exemplo prático da integração entre ambos é quando iniciamos uma reunião. Basta abrirmos o OneNote e escolhermos o bloco que vamos usar. Neste exemplo, eu vou usar o bloco chamado comercial, que poderia ter todas as anotações referentes ao setor comercial. Este bloco também poderia ser compartilhado entre os membros da equipe, mantendo sincronizado em seu aplicativo do OneNote instalado no computador. Uma destas guias que criamos é chamada de reuniões, onde estão centralizadas todas as reuniões do time comercial. Ao iniciar a reunião, basta adicionar mais uma página dentro dessa guia e clicar em detalhes da reunião. Ao clicar, o OneNote busca todas as informações da reunião e monta um cabeçalho contendo assunto, data e hora, local e item relacionado ao Outlook. Ou seja, caso você queira abrir o próprio convite, ele traz também informações de contato, mostrando quem é o organizador da reunião e as pessoas que aceitaram o convite. Deste ponto em diante, podemos seguir com nossas anotações sobre aquilo que conversamos ou a própria ata da reunião. Se durante a reunião surgir a necessidade de montar um plano de ação que envolvam tarefas, basta simplesmente selecioná-las e marcar como tarefas do Outlook, e a partir desse momento elas aparecem no nosso fluxo de tarefas. Finalmente chegamos a elas, que são os pulmões do nosso fluxo, e são elas que ditam o nosso ritmo. O fluxo e a gestão eficiente de tarefas vai nos ajudar a superar nossa média de produtividade. Agora vamos clicar em tarefas. E como eu falei no início do treinamento, poucas pessoas trabalham com gestão de tarefas e pouquíssimas possuem um fluxo eficiente. Aqui temos uma lista de tarefas que foi criada para simulação em nosso exemplo. Nesta tela temos vários recursos de visualização, como lista de tarefas pendentes, alternar o modo de exibição, modo detalhado, simples, concluídos e por aí vai. A partir daqui conseguimos criar uma tarefa, marcar como concluída, podemos também remover a tarefa da lista ou acompanhar. Gerenciar as tarefas a partir desta janela não é muito prático, então eu vou te mostrar uma dica para trabalhar com tarefas de maneira muito mais eficiente. Na janela dos e-mails, você vai clicar em Exibir, Painel de tarefas pendentes e marcar Tarefas. Dessa forma, o Outlook exibe uma barra lateral com ordem cronológica. Dessa forma, imaginando que você está começando sua jornada diária e que essas são suas atividades, conseguimos visualizar claramente o que está em atraso. No caso, são os 3 itens em vermelho, e o restante do que deveria ser feito hoje, amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Seguindo o fluxo, ligeiramente você percebe os 3 itens em atraso e já executa seu primeiro filtro visual, percebendo que um é prioritário. No caso, é a tarefa intitulada Em Proposta Padaria do Pedro, que neste exemplo refere-se a um cliente que já recebeu uma proposta comercial e ainda não recebeu contato. Tomando esta como tarefa mais importante, você decide executar a ação, que neste exemplo pode ser um telefonema. Algumas das hipóteses referentes a esta ligação poderiam ser: concretização da venda, o cliente pediu para retornar outro dia, ou o cliente não está mais interessado. Certamente poderiam existir outras hipóteses, mas para o nosso exercício iremos utilizar estas 3. No caso da concretização da venda, você marcaria como concluída, ou poderia atribuir a tarefa para um membro da sua equipe responsável por faturamento. E se o cliente pediu para retornar outro dia, então você poderia anotar o que falou com o cliente, alterar a data de conclusão para o dia combinado e até mesmo marcar uma opção de lembrete, para que o sistema execute uma ação de lembrá-lo no momento exato em que gostaria de ligar. Se você usa smartphone e seu serviço de e-mail tem esse suporte, você será lembrado mesmo estando fora do escritório.
Mas se você tem dúvidas quanto a isso, pode nos perguntar em nossos formulários de contato ou pelas redes sociais que te ajudamos a descobrir. Se o cliente não está mais interessado, você também pode concluir a tarefa ou atribuir para outra pessoa do time, caso tenha alguma política para estes casos. Para completar esse exercício, vamos imaginar que o cliente pediu para retornar na próxima semana. Então, posso marcar uma data específica ou simplesmente arrastar a tarefa e as tarefas que foram atribuídas. Veja agora onde ficou a tarefa. E assim sucessivamente para todas as outras, sempre de acordo com o nível de prioridade, concluindo algumas, remarcando outras e criando novas. O processo de criar uma nova tarefa deve ser tão simples quanto o de concluir, ou seja, a distância de um clique. Então segue uma dica. Clique nesta seta, depois em Mais comandos, localize o ícone Nova Tarefa e clique em Adicionar. Agora ele vai aparecer aqui em cima. E sempre que precisar, basta um clique que você já pode adicionar uma nova tarefa. Outro recurso muito bacana do Outlook e que pode ser usado para várias situações são as etapas rápidas. Nós vamos criar uma etapa rápida para executar o nosso fluxo de trabalho, quando recebemos material de referência por e-mail. Imaginando que você já destinou um horário por semana para revisar o seu material de referência e que este horário é na sexta-feira, poderíamos criar a regra da seguinte forma: criar uma pasta referência, que pode ser dentro da caixa de entrada, por exemplo. Depois vamos em etapas rápidas. Clicamos nesta aba para abrir as outras opções e clicamos novamente em Nova etapa rápida, opção Personalizar. Digitamos o nome da etapa rápida, que pode ser material de referência. Escolhemos a primeira ação, mover para a pasta. Selecionamos a pasta, que no nosso caso é a pasta que criamos com o nome referência. Adicionamos uma segunda ação e selecionamos Sinalizar mensagem. Como as mensagens serão revisadas no último dia da semana, escolha o sinalizador Esta semana. Agora já podemos concluir a criação desta etapa rápida. O funcionamento é bastante simples. Toda vez que eu receber um e-mail e identifico que trata-se de material de referência, basta eu selecionar o e-mail e clicar no nome da etapa rápida que aparece aqui em cima. Ao clicar, a mensagem é movida para a pasta Referência e é atribuído um sinalizador, que funciona também como uma tarefa pendente. Então, ao mesmo tempo que eu esqueça de voltar e revisar este conteúdo na sexta, que é o caso do nosso último dia da semana, ela também vai aparecer aqui no nosso painel de tarefas pendentes, que após ler, basta clicar em concluir, garantindo assim a funcionalidade do nosso fluxo.